Olá, hoje o Tuca Viegas Convida, começa um novo quadro, com muita honra, a gente está recebendo... O que é isso? Não convido uma peça muito boa não hoje. Que é Ginaldo, o que é isso na TV? Ainda é que é isso na TV? Ainda é. Que é isso na TV. A marca consolidou, teve que ficar. É uma história, e assim... Só que mudou, ficou que é isso na TV com Dona Irene. Eu vou tentar fazer a entrevista, mas vocês estão vendo que não vai ser muito fácil, entendeu? Eu tô no preâmbulo ainda. Então a gente está começando um novo quadro, Histórias para Contar. A gente vai ouvir pessoas que têm histórias belíssimas, histórias de sucesso, histórias de batalha, histórias de vitórias, histórias de continuar, de acreditar, de botar fé e de mostrar o potencial que tem. Keké, para mim, é um grande exemplo disso. Eu conheci logo que cheguei em Mossoró, quando estava com um programa ainda na TV Mossoró. Ainda era um quadro. Era um quadro na TV Mossoró. No Espaço 7, Então isso faz muito tempo. Eu cheguei em 2009, você já estava lá, né? Isso. E assim, eu achava muito interessante, achava muito engraçado. E tem uma situação Carregou assim, logo meu editor, Tuca. Chega, Jetson. que eu vou contar para vocês. Jetson era o editor que fazia as coisas com ele. E antes de começar, eu quero contar isso aqui, eu não vou aguentar. Eu sou muito ansioso. Keké tinha uma história no Que é isso na TV, a origem do nome dos bairros de Mossoró. Então ele foi em vários bairros contar, né? Né? E fazia uma encenação, né? Então teve um bairro de Mossoró, que o nome do bairro você vai saber agora. Ele estava no banheiro sentado, a porta aberta, ele com diarreia, sentado lá. E tinha uma senhora que trabalhava na casa dele, o nome da senhora era Beirinha. E ele dizia, Beirinha, eu tô morrendo. Aí ela dizia, tome um chá. Aí ele gritava, que chá, Beirinha! Origem do bairro, que chá, Beirinha. E sempre acontecia assim, e era mais ou menos assim, Tuca. A gente tinha um programa no domingo, aí já era na época do programa mesmo. E acontecia muito de no sábado o Jetson chegar lá em casa pra gente gravar, porque todo mundo fazia tudo no Que é isso, né? Jetson filmava, apresentava, editava e roteirizava junto com a gente. Aí, o que é que vai ser o bairro de amanhã? Sim. E a gente ia lá no YouTube, pegava as sugestões das pessoas, aí, que chabeirinha. Aí, como é que seria que chabeirinha? Aí pronto, aí isso aí, a gente ia pensando ali, ia formando a ideia no ato da gravação. Como é que nasceu essa vibe? Como é que nasceu essa história do humor? Como é que nasceu essa coisa de... Eu fazia faculdade, eu sou sociólogo, né? Eu fazia ciências sociais na UERN. E aí eu gravei um vídeo no meu celular, um vídeo cômico no meu celular e só gravei. Eu tinha uma lan house lá no Alto São Manuel. Nessa época não tinha Instagram, não tinha... Nada, né? Era Orkut ainda. Ganhei muito dinheiro com lan house. Era Orkut Era ainda. os grupos no Orkut, era as comunidades no Orkut. Comunidade no Orkut. E aí, Jetson, ele tinha um blog que ele fazia cobertura jornalística do bairro, que o blog era São Manuel. E aí ele era cliente da lan house. Ele disse, vamos fazer uma parceria? Você coloca o meu site, o meu blog na homepage dos seus computadores e eu coloco a logomarca no meu blog. A parceria sem futuro, porque o blog dele não tinha acesso e eu não tinha cliente. Mas aí foi feita essa parceria. Nisso eu mostrei um vídeo para ele. Isso aí, ó, que eu gravei aqui. Aí ele disse, vamos fazer isso aqui com a câmera da minha mãe que a gente coloca no meu blog. Tem um canal no YouTube, a gente coloca. Eu esperei ele vir com a câmera, com equipamento. Aí ele veio com a TechPix. Foi a primeira vez que eu vi uma TechPix na vida. Ele veio desse tamanho. E a gente filmou e só colocou na internet. Com o tempo, a minha irmã começou a namorar Robson Carvalho, lá da TV Mossoró. Sim, Robinho. O Robinho pegou esse vídeo, levou pra João Maia e Ângela, que tem um programa de entretenimento, o Espaço 7. Espaço 7. Chegou lá, ele mentiu. Ele disse, olha, tem essa turma aqui que tá bombando na internet. Aí eles colocaram no ar e o pessoal começou a ligar pedindo reprise daquele vídeo. Quero ver esse vídeo. Eu quero ver esse vídeo. Aí João Maia, no programa, disse, a galera, olha como foi uma relação formal. Ele no ar, ele disse, quem conhecer a galera da Lan House e quer, diga que vem aqui que a gente tem uma proposta de trabalho. Peguei o carrinho, fiz carreira pra lá. Chegou lá e disse, a gente tem um quadro por semana. Se vocês quiserem, mas aqui a gente não trabalha com remuneração, não. Vocês não vão ganhar nada. Liga, a gente quer. Aí sentei com o Jetson e a gente começou como quadro dentro do Espaço 7. Isso em 2009. 2009. Foi assim que eu cheguei na TV Mossoró em julho de 2009. A gente iniciou, foi bem no início. Pouco tempo que a gente estava lá mesmo, você chegou. O nosso programa estreou em junho de 2009.
Você chegou um mês depois da estreia depois do programa. Que a gente começou como quadro, 10 minutos semanais. E aí a gente lançou uma proposta, fez um piloto e lançou uma proposta para a TV de um programa de 1 hora semanal. Foi quando a gente começou na TV. E esse percurso todo de lá pra cá? Eita. Aí esse percurso todo... Isso, pô, faz o quê? 12 anos. 12 anos. Quando a gente começou... Para aí só um pouquinho. Aí entrou nessa sociologia, nada. Não, eu deixei, escanteei, me apaixonei por comédia. Eu pegava muito o feedback da galera. Eu lembro de uma coisa que aconteceu em 2009, que eu fui duramente criticado no estado, que o RNTV foi fazer uma matéria sobre a pista de patinação do gelo lá no shopping, em Mossoró. E aí eu, como humorista, eu fui... Era o West Shop, era o West Shop, que agora é Partage. Aí eu fui como humorista para tirar onda com aquilo ali. Aí eu pegava assim, isso na matéria lá, com Carlos Adams. Aí eu, fala, é gelado mesmo. A galera saiu hater, que foi quando eu comecei a conhecer o termo hater. Esse infeliz estragou a imagem da nossa cidade. O povo agora pensa que aqui só tem matuto. Aí pronto, foi quando eu conheci. Isso nas comunidades do Orkut bombou essa história lá. Porque virou eu tinha tirado onda, virou meme. E aí o pessoal saiu em defesa. Olha, foi um problema aí da edição do jornal que não colocou que ele é humorista. Mas aí eu me passei por besta na história. A intenção era essa mesmo. Foi a primeira vez que a gente teve uma pequena expansão do nome, né? Da marca que é isso na TV. A gente saiu de nível municipal para nível estadual. O que é? E as inspirações? Eita, eu consumo, desde sempre eu consumo muito Chaves. E a gente sempre focou... Cádia já estava até igual aqui, semana passada, que o dente dela inchou, ela estava com a bochecha. Eu também tava. Só que o meu começou embaixo, assim. A gente sempre prezou por esse humor família. Um humor besterol, que a gente chama. Antigamente o pessoal dizia assim, o que é isso? É um humor besterol. Eu tinha raiva. Porque pra mim besterol... Era besteira. Só que depois eu entendi o termo besterol na comédia. É aquele humor que ele não precisa atingir o outro. Ele é leve. Ele é leve. Aí você dá risada à toa, é pra rir mesmo. Isso. O intuito é rir, isso. Não é tanto que, manchar a imagem por exemplo, de ninguém, não é falar mal de ninguém, é rir. Tanto que a gente estreou Mamãe no programa, ela fazia o GPS da Irene, que ela não sabia indicar as pessoas a chegar nos locais. Mamãe, como é que chega na Estação das Artes? Aí ela dizia, olha, você pega aqui, aí ela ia ensinando aqui, só com a mão assim, ó. E isso já fazia rir só com gesto. Aí eu digo, rapaz, é a nossa Chaplin aqui do lado. Né? Porque você teve uma época que tinha Zuzu e Irene, né? Isso. Eram as duas juntas no início, né? Foi bem assim, a gente começou... Aí Ângela Berto sugeriu que a gente entrevistasse mamãe. Por quê? Porque a gente gravava lá em casa e mamãe chegava atrapalhando. E era engraçado as interrupções que Jetson sempre utilizou isso muito bem na edição. Aí Ângela disse, entrevista sua mãe que eu acho que dá caldo. Aí a gente entrevistou e foi muito boa a entrevista. Aí a gente começou a pensar em como encaixar ela no programa. Zuzu foi porque Jetson, quando a gente começou o que é isso, aí Jetson começou a editar o programa de Nathalie, que é filha de Zuzu. Sim, que é filha de Zuzu. E aí ele conheceu o Zuzu nos bastidores. Ele disse que quer ter uma figura que encaixa certinho no programa. Aí foi quando ele apresentou o Zuzu. E aí a gente tinha um quadro que chamava Dicas da Zuzu e o outro quadro era Aulas da Irene. Eu lembro. Era algo muito parecido, porque era perguntas e respostas, né? E aí a gente parou e disse, olha, o ideal seria a gente criar um quadro com as duas. Foi quando a gente criou aquele jornalzinho, que é isso, gente? Que aí é o que gera até hoje, tem aquela história, você é evangélica, sou de qual igreja? Católica. É meme agora pro resto da vida. Sempre retorna. Tá, e isso foi quando? Quando... Já foi no início do projeto, quando a gente lançou o programa, já lançou com o Zuzu também. Aí já lançou ali um grupo, né? Eu, Jetson, Mamãe e Zuzu. Aí a gente sempre chamava convidados para o quadro como surgiu o nome do bairro. Aí tem entrevista de rua, fazia Quequerine, que eu comecei a satirizar os programas da casa, né? Em homenagem a Karenine. Em homenagem, né? E a personagem que começou a fundar os bairros foi Maria dos Punhos. Que na época surgiu esse personagem como uma sátira a Maria das Malhas. Maria das Malhas, vereadora. Gente boníssima, desse tamanho, gente boa demais. A gente lançou como sátira a Maria das Malhas, a gente lançou Maria dos Punhos. E aí pegou, até hoje eu uso esse personagem.
Só que tirei do contexto da política, né? Que a gente lançou ele, era uma candidata nossa, só que a candidata, aquela de porta em porta, a pobretona, que o pessoal tinha que votar e por aí foi. Aí foi quando surgiu Maria dos Sonhos. O que é? Começou, tal, e você falou Chaves, essas coisas, mas você abriu um leque muito grande, né? Você começou a diversificar você começou a criar e você hoje tem a sua própria, assim, você tem as suas sacadas, né? Sim, Você sim. não tem você tem as tiradas do que é mesmo, né? Sim. Isso aqui foi criado por você e tal, feito e tal. E isso foi... A originalidade sua e de Irene são incontestáveis, né? E isso foi fácil da gente colocar isso nos personagens, porque como eu fazia muito matéria de rua, eu tinha que me virar nos 30, literalmente. campo, porque você tá aqui com o microfone na mão, você tem que extrair um humor sem atingir a imagem. Por exemplo, se eu fosse chamar a Tuca de feio, eu tinha uma pessoa chamada que é Karen, eu dizia, valha gente, como nós dois é feio, ó. Eu nunca dizia diretamente aqui, porque eu tinha que primeiro ganhar a simpatia do meu entrevistado. Depois eu dizia... Até porque no meu caso ele não ia dizer que eu era feio, né? Porque é uma mentira, né? Não então. tinha como eu dizer, né? Tuca e feio é só redundância. Lapada, viu, Tuca? Você tem que botar gelo, senão vai inchar. Tem metiolate aí? Tem essas coisas? Ah, isso é... Ó, Yasmin, seu marido tá aleijado. Eu jogo já areia aqui em cima. Metilate. Era o cachorro pra cadela na frente da farmácia. O metiolate. É um metilate. Como é que você avalia hoje E a história? Faço 2009 pra cá, são amadureceu 12 bastante, anos. né? Uma coisa, 13. uma coisa que a gente se orgulha. A gente, eu digo a gente porque eu falo por todo mundo, né? A gente nunca se envolveu em treta. Nunca. Nunca foi motivo de dizer, vamos pegar isso aqui. Eu acho que na história do que é isso, não tem uma piada que você consiga tirar de contexto e dizer que a gente foi maldoso. Se falou mal de alguém, alguma coisa, nunca isso. Nunca. Que massa. Nunca teve isso. Isso é bom demais. E sempre, e durante toda a história, a gente sempre foi ativo nas redes sociais. Mas, e aí eu acredito que é mais eu acredito que é uma junção de coisas, né? Tanto a nossa formação, cientista social, como a educação também, TV, né? Tua mãe, teu pai. A TV que a gente participou, que era uma TV educativa, então logo as piadas teriam que ser piadas familiares, então acabou que a gente nunca se envolveu em nenhuma polêmica, graças a Deus. É o que eu mais me orgulho de tudo, assim, porque o que a gente vê muito é que piada que foi contada lá em 1994, hoje em dia, que a sociedade evoluiu, tem coisas que realmente elas não são piadas, elas são agressões, mas que o cara não entende que ela foi feita em 94. Naquele contexto. Quando não existia essa concepção ainda. Quando a sociedade não via isso como, sei lá, qualquer piada lá como um preconceito, entendeu? Então, apesar de ser um defensor de todas as piadas, eu não conto todas as piadas. Mas eu acho interessante, até porque há pouco tempo, no início da entrevista, eu contei uma história de uma piada de 2009, do Quixabeirinha, Isso, né? Então, isso. assim, ela é super atual. Se contasse hoje, todo mundo ia rir do mesmo jeito e tal. E não abre brecha para uma polêmica. O que é? Você abriu fronteiras, né? Foi. Tudo começou num vídeo chamado Eu Crio um Cururu. Que foi em 2010, a gente pegou uma música do Palhaço Caçarola. Eu gosto de acreditar sempre, porque essa música mudou a história a nossa história, né? E aí esse vídeo, ele passou a primeira vez, a nossa primeira aparição em rede nacional foi no programa Fala Que Eu Te Escuto, da Record. Massa. Não foi tão massa, né? Porque ele colocou o vídeo e o tema era pessoas que fazem tudo pra aparecer. Tá. E aí tinha os BBBs, né, que na época tava bombando, o Big Brother, e tinha a galera da internet no geral. E ele parava o meu vídeo e ele dizia, para aí, Cururu, que é quando arregalava, para aí, tá vendo isso aí? É o Satanás usando ele. Eu juro que Sério deu vontade mesmo? de pegar um copo e jogar em cima da televisão. Mas não ia pegar nele, não adiantava. Mas aí foi a nossa primeira aparição nacional. E o blog chamado Não Entendo foi o primeiro a replicar esse vídeo. Foi o nosso primeiro vídeo que atingiu a marca de 1 milhão de acessos. Que pra Isso em que época, ano? isso em 2010.
Que Um pra ano época, só. 1 milhão, menino, era o que todo mundo buscava. Hoje ainda é significativo É, demais. é porque né? hoje em dia as redes sociais cresceram tanto que se você pegar alguns aplicativos, você bate 1 milhão em 24 horas. Mas para aquela época ali que tava todo mundo ainda escavacando Engatinhando. a internet, né? O YouTube não tinha nem a licença ainda, não pagava ninguém. Era aquele negócio, ninguém nem usava o YouTube como fonte de renda. A gente colocava os nossos vídeos no YouTube só para não perdê-los, porque a gente Tipo um arquivo para não armazenar. tinha HD para armazenar tanto quanto era. Era 5 matérias por semana para o nosso programa de TV. Onde é que a gente vai guardar isso? No YouTube. Jogava pro YouTube. É. E aí foi embora. E aí foi através daí que foi chamado para Dani Gentili, Eliana, Ana Hickman. E aí ganhou o Brasil com isso. E você, esse trabalho expandiu também junto com tua mãe, né? Junto com Isso, Dona Irene, né? Isso. Mamãe abriu muita porta, porque como ela tem aquele humor autêntico, aquela coisa que é dela mesmo. Original demais. Ela, né? Zuzu, pronto. Lá no programa da Dani Gentili, o quadro de destaque que fez com que ele convidasse a gente foi o Que é Isso, Gente? Sim, o Que jornal. o jornalzinho delas duas. Que tinha uma hora que ficava as duas. Sempre elas duas brigavam, que a gente usava o contraponto para ter as duas opiniões. Sei lá, Tuca não gosta de caroço de mandioca. Aí Zuzu dizia, mas ele tem que gostar. A gente sempre colocava o contraponto, porque tinha uma cor que era natural delas duas. Uma não podia dizer A, que a outra dizia que era B. Elas tinham que discordar, era delas. Se elas estiverem conversando hoje aqui, se Zuzu disser que é bonito, mamãe diz é feio. Aí a gente usou isso a nosso favor. A gente vai gerar pequenas tretas entre elas aí. A gente vai ter um jornal imparcial, porque são duas opiniões diferentes. E vamos embora com isso. Essa história toda, muita gratidão, né? Muito, 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 muito. Muito. E principalmente assim, porque o pessoal sempre... A gente utilizou a nossa trajetória na internet no início de forma muito amadora. Em que sentido, Tuca? É o que eu disse, a gente usava, o nosso foco era tão TV que a gente não explorava as redes sociais. Tinha, mas não explorava. Então assim, como era só o HD, a gente não tinha aquela história de pedir inscrito, pedir like, pedir não sei o que, papapá. Que hoje em dia a gente já tem essa habilidade. Essa sacada. Né? Essa sacada, porque hoje a história virou, né? A gente passou a viver da internet e recusar propostas de TV, propostas de trabalho em TV, porque a internet passou a sustentar tudo. Que massa. Foi uma virada de mesa. E tudo isso começou numa brincadeira, num videozinho na época de Ciências Sociais. Hoje que eu fazia porque eu ia pro intervalo, ficava brincando com o pessoal, fiz um vídeo na brincadeira e esse vídeo trouxe isso tudo. O que é? Obrigado. Foi muito Já? bom. Já. Cheio do negócio ligeiro. Muito bom ouvir a história. Eu acompanhei, né, uma parte, o início, eu achei muito massa. E eu dei boas risadas, ainda dou, né? Hoje, essa semana você levou uma cotovelada de Yasmin, que eu vi lá que você foi. Aquela ali eu senti lá. Aquela ali foi porrada mesmo, viu? Ela dá de verdade. É porrada mesmo, É de véio. verdade. Só de uma pancada num vídeo só. Foi a história das cuecas que você contou. O mais gostoso do nosso trabalho é que eu tive a oportunidade de sentir todas as fases do humor. Em que? Vou tentar lhe explicar. Na internet, a risada, eu costumo dizer que a internet, a risada, o feedback é o like, é o comentário. Na TV, você que fez e já fez muitos anos TV e continua fazendo, a gente tem o nosso termômetro é a rua. Ei, Tuca, assiste o seu programa, né? O termômetro é esse. Na internet você já tem uma proximidade maior. Agora, a energia mais gostosa de tudo assim, você perguntar a carreira, quando a gente passou para os palcos. Porque aí a risada ela é instantânea, a piada vai, a risada vem. E você interage, né? Isso. Você vê na hora, né? E aí você sabe, quando você conta a piada que a risada vem, você diz, valeu a pena todo o meu trabalho. Tá dando certo, né? Tô atingindo quem eu queria. Porque no vídeo você fica naquela, às vezes o A cara é tão fã, né? Às vezes o cara é tão fã que ele diz que foi bom, mas que como produtor mesmo de conteúdo hoje, eu olho e digo, não ficou não foi tão bom assim. Mas já lá no show não tem como. É espontâneo. Ou só ri se for bom, porque é aquela coisa, né? A risada é um fato social.
Legal, legal. Tá feliz então. Demais. Realizado. Que maravilha. Muito obrigado. Eu que agradeço. Depois vamos botar a Dona Irene para contar a história dela. Pronto. Compromisso. Depois a gente vai conversar com a Dona Irene. E vou conversar com os dois juntos, viu? Eita. Porque tem que chamar os dois. Se chamar os dois, ela fica me chamando de Faustão, que eu não deixo ela. Que ela vai esquecendo as histórias dela, aí eu vou me meter, ela, sai daí, Faustão, deixa eu falar. Pronto, então o próximo vai ser Faustão e Dona Irene. Pronto.